Boas, pessoal. Normalmente não falo de política neste canal, apenas porque não sinto que tenho uma opinião suficientemente fundamentada ou forte para partilhar, mas este vídeo é um pouco diferente. Em Portugal vimos o Chega de André Ventura ganhar muito poder há uns dias. Tornou-se a segunda força política no país. Acabou, como muitos deputados e apoiantes do Chega afirmam, e com algum grau de verdade, com o bipartidarismo em Portugal, que desde 74 estava nas mãos do PS e PSD, e agora tudo isso veio mudar. Com este avanço do Chega, também ficou mais claro algumas das maiores e mais profundas divisões no país. Geográficas, porque desde logo foi sobretudo abaixo do Rio Tejo que se sentiu a maior preponderância do Chega, mas também ideológicas, sendo que o diálogo entre as pessoas que votaram Chega e as pessoas que não votaram Chega não parece estar a caminhar para um ponto de compreensão. Facilmente alguém que não votou Chega apelida um votante do Chega de racista ou xenófobo, e isso não ajuda em nada à discussão. Por outro lado, as pessoas que votaram Chega, muitas delas, fizeram-no para deixar claro um descontentamento grande em relação à forma em como as coisas têm vindo a evoluir no país, em relação às políticas que têm vindo a ser feitas e que muita gente se sente para trás. Eu creio que não é assim tão distinto do que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos com o Trump, em que as pessoas viram no Trump não propriamente um salvador, mas alguém que vem mostrar o sistema por aquilo que ele é. Um sistema manipulado, um sistema construído para favorecer uma elite, um sistema construído para garantir que quem tem poder vai continuar a tê-lo. E Trump não é um salvador, e eu diria que das pessoas que votaram em Trump, tirando as que realmente estão convictas, se calhar 30 ou 40% das pessoas que votaram em Trump, o resto votou em forma de protesto. Votou porque não acredita mais no sistema. Votou porque Trump parecia ser a figura que mais poria em causa os poderes estabelecidos. Quando houve a invasão do Capitólio, que muitos apontaram a Trump como sendo o principal culpado, e muitos ficaram surpreendidos por Trump ter voltado a ganhar as eleições, mesmo apesar desse episódio. E se calhar o que não conseguem entender é que muitas das pessoas que votaram em Trump realmente queriam que aquilo acontecesse. Queriam ver o sistema ir abaixo, neste caso, da forma mais literal possível, atacando o coração, digamos assim, da democracia americana. E isso não fez com que Trump perdesse o poder, como muitos dos seus adversários e pessoas que não apoiam Trump nem gostam do Trump pensavam. E eu penso que é isto que está a acontecer hoje em dia. Uma grande divisão e um grande descontentamento por uma fatia enorme da população. Porquê? Porque o aumento do custo de vida não tem sido acompanhado do aumento salarial e é hoje mais complicado comprar casa, ter estabilidade, criar uma família, do que era há 30 ou 40 anos. Basta olharem para o vosso grupo, para as pessoas que conhecem, para as pessoas perto de vocês, para ver quantas famílias há com 2 filhos e uma casa e 2 trabalhos e ordenados estáveis. Tenho a certeza de que se viverem em Portugal serão poucas e se viverem noutro sítio
menos ainda o parecido. E isto está a criar muito descontentamento. É mais difícil comprar casa, é mais difícil conseguir alavancar a posição financeira e as pessoas estão a ficar descrentes, para não dizer desesperadas. E portanto, se analisarmos à luz deste ângulo o que se está a passar, deixa de ser assim tão estranho ver que há uma direita e uma direita mais populista a subir neste momento, porque estão a oferecer soluções ou estão a dizer aquilo que as pessoas querem ouvir para conseguir poder. A verdade é que têm pouco a perder. Ainda não mostraram trabalho, ainda não puderam ser realmente postas em causa e, portanto, neste momento estão numa fase em que só podem continuar a crescer. Também acho que continuarão a crescer não por serem melhores do que os outros espectros políticos, mas apenas por apostarem neste desmascarar dos interesses, dos compadrios e dos sistemas que perduram. Esta é uma discussão mais complexa do que à partida pode parecer, e é uma discussão que vai continuar na ordem do dia, é uma discussão que vai continuar a dividir pessoas, e é apenas um dos ângulos em que a divisão parece estar a acontecer. Outros pontos de enfoque desta divisão poderíamos dizer que eram entre homens e mulheres, que estão a apartar-se nos seus caminhos. Os homens mais conservadores, as mulheres mais liberais. Também podíamos dizer que um dos fatores de divisão tem a ver com aqueles que apoiam uma imigração e aqueles que discordam de uma imigração com tão poucas regras. Outra, e esta um pouco mais clássica, mas que ainda assim continua com muita força, tem a ver com a distinção entre aqueles que querem ver uma economia mais regulada pelo Estado e aqueles que querem ver uma economia mais livre, mais solta. Ou, nas palavras do Adam Smith, que deixasse o mercado entregue a si próprio, à mão invisível. A questão é que estamos a ser direcionados por algoritmos que nos vão colocando cada vez mais numa bolha muito própria, que independentemente daquilo em que acreditamos, vamos encontrar validação e concomitantemente vamos perdendo paciência ou espaço mental para ouvir pessoas com opiniões distintas da nossa. Poderíamos alterar instituições, poderíamos discutir profundamente qual a linha de atuação do Estado na economia, mas nada disso iria afetar o facto de que, enquanto não conseguirmos perceber que há mais coisas para além do material, e aqui quando eu falo de material e materialismo, falo na acessão mais brejeira do termo, em que tem a ver com posses materiais, e falo também na acessão mais ampla, que tem a ver com o materialismo enquanto a teoria que explica o universo. Ambas são curtas e ambas começam a perder a capacidade de explicar os fenómenos naturais e, portanto,
estamos a passar por um update, estamos a passar, e aqui também é mais um dos pontos que dividem as pessoas, por uma grande transformação tecnológica e haverá aqueles que a apoiarão mais acirradamente e haverá aqueles que se oporão a um desenvolvimento tão rápido e aparentemente desenfreado da tecnologia. Portanto, estes são vários pontos de tensão entre as pessoas e, sinceramente, neste momento não parecemos caminhar para uma resolução dos mesmos. Muito pelo contrário, as coisas parecem estar ainda a piorar. E eu creio que piorarão, continuarão a piorar, até atingirmos um ponto em que percebamos de forma clara que temos de procurar outras respostas. Quem me ouve e quem me conhece sabe qual é o caminho que eu aponto. Eu aponto para o caminho interior, para o caminho do qual Jesus Cristo falava, para o caminho que Buda falava, para o caminho que muitos sábios e mestres espirituais falavam e que agora a própria ciência começa a chegar. Esta ideia de que a nossa consciência não é apenas derivada do cérebro, um subproduto do cérebro, mas antes algo que permeia toda a realidade e até, quem sabe, a própria base em si de tudo o que existe. Há muitos argumentos e fatores que começam a apontar para isto, para esta possibilidade, e nós, detentores ou capazes de aceder a essa consciência, temos em nós muito poder e muita capacidade transformadora. O que faremos ou não com essa capacidade, se tentaremos mergulhar nela e melhorar-nos, ou se formos só à boleia das novas tendências e das novas invenções para fugirmos ao desconforto que é estarmos connosco mesmos, só o tempo dirá. Eu continuarei por aqui e tentarei dar o meu contributo para, se possível, conseguir fornecer alguma clareza à medida que eu também a for tendo em relação a todos estes assuntos. O meu nome é Fábio Nobre. Se gostarem do meu conteúdo, por favor, subscrevam, partilhem, gostem. É uma grande ajuda. Obrigado, pessoal.